Bom, meu querido, é o seguinte, chegamos à aula 10 e hoje eu vou falar para vocês sobre o uso do meio de contraste para visualização de algumas patologias, como o aneurisma, por exemplo, como também o uso na tomografia e qual a importância de se ter esse uso do meio de contraste iodado, tá? Não vou comentar sobre bário, vou falar só sobre o iodo, o contraste injetado num paciente e para que serve, como que a gente vê essa imagem apresentada após a injeção do meio de contraste. É bem interessante, eu tenho certeza que vai ser imagens bem esclarecedoras, então fique ligado até o final do vídeo e acompanhe o slide que foi feito com muito carinho e eu sei que tu vai gostar. Vamos lá? Meus queridinhos, eu tinha falado para vocês sobre a aula 10 e comentei que eu ia falar sobre o uso do meio de contraste. Então, vamos lá para a gente saber um pouquinho sobre essa temática. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é sobre um exame chamado de arteriografia ou angiografia. É um método de diagnóstico radiológico minimamente invasivo que procura visualizar a parede das artérias focalizadas para estudar as doenças arteriais ou doenças com importante participação arterial. A gente tem essa imagem aqui do lado, então você consegue logo visualizar a importância. Olha, se eu fizer um exame de raio-x, exame de tomografia, qualquer outro exame de imagem, para que eu pudesse visualizar as artérias, o fluxo sanguíneo passando por elas, é muito complicado. É quase que impossível de visualizar essas imagens, né? O sangue, o fluxo sanguíneo passando. Só que quando a gente utiliza o contraste iodado injetado no paciente, ela vai passar pela corrente sanguínea e no momento que ela estiver passando, a gente faz a tomada de imagem e a gente consegue estudar os vasos. Nesse caso aqui, a gente consegue ver o rim direito na sua morfologia e o rim esquerdo aqui na sua morfologia não é exata, né? Não está de acordo, não é dessa forma a morfologia dos rins, e aí o vascular vai avaliar junto com o urologista para que possa estar avaliando essa imagem e tomar as devidas providências assim, tá certo? Olha essa outra imagem aqui. A gente tem aqui uma imagem de uma angiografia das mãos, então fica um pouco fácil para você entender agora. Você consegue ver o contorno dos dedos passando e em alguns determinados pontos tem a ausência da corrente sanguínea passando, né? Então você vê aqui no segundo dedo, você vê aqui também no quarto dedo, na parte da falange distal, e também aqui na parte da falange distal, juntamente com a medial, no quinto dedo, né? Então, aqui no primeiro dedo também tem a ausência, então a gente consegue ver os vasos, qual é o problema que está ocasionando, aonde que qual é a parte arterial que não está tendo o acesso livre da corrente sanguínea. É nessas visualizações, é nessas tomadas de imagem que o médico ele vai poder tomar as devidas providências, né? Traçar o tratamento ideal para o paciente, salvar ali de uma amputação, porque se não passar a corrente sanguínea, claro que o tecido ele vai necrosar e ele vai ter que sofrer amputação. Qual é o aparelho utilizado para fazer essas imagens aqui? É esse aparelho aqui, chamado de intensificador de imagem. A gente tem ele aqui, uma radioscopia. Essa parte de baixo é onde vai estar soltando a radiação e a parte de cima é o nosso receptor de imagem. Aí recebe, automaticamente esse sinal do raio-x é convertido em corrente elétrica e ela vai dar a apresentação aqui nos monitores. O monitor apresenta a imagem dinâmica em tempo real e o outro monitor representa a imagem que está sendo gravada. Então você vai ter um botão que você vai acionar para soltar, liberar a radiação, gera a imagem e o outro dispositivo você salva a imagem, senão você não vai ter como acompanhar essa imagem depois. Nessa imagem de tomografia, a gente vê que foi uma tomografia com contraste, porque eu consigo ver a parte da artéria abdominal, passando aqui pela parte das artérias renais e indo aqui na bifurcação da crista ilíaca, na artéria ilíaca, né?
Então você tem aqui essa estrutura aqui, essa anomalia nessa estrutura, que é chamado de aneurisma. Então existe duas classificações de aneurisma, que é o sacular e o fusiforme. Quando ele tem essas características aqui compridas, mas maiores na verdade, com uma maior concentração de fluxo de sangue, a gente chama de aneurisma fusiforme. E também temos esse outro tipo de aneurisma, nesse caso aqui chamado de aneurisma cerebral, e observa que ele parece um saco, né? Então, em qualquer momento, o nosso paciente pode ter um rompimento dessa artéria, um sangramento na parte cerebral e provocar lesões irreversíveis e até mesmo provocar a morte do nosso paciente, que é coisa que a gente não quer. Uma imagem muito linda de um aneurisma, na verdade, é uma imagem bonita. Se a doença não fosse tão fulminante desse jeito, a gente poderia dizer que é uma imagem muito linda. Mas na verdade a gente vê aqui a artéria passando e um aneurisma. Essa classificação de aneurisma, quando obtém essa forma de um balão, de um saco, na verdade, ela é chamada de aneurisma sacolar. E aquele outro que a gente viu na tomografia é chamado de aneurisma fusiforme. Então observa aqui que existe dois tipos de aneurisma e que pode acometer qualquer parte do corpo do paciente, não só na artéria renal, não só na artéria abdominal, não só na artéria cerebral, pode ser em qualquer uma. E não tem uma indicação já dizer por que vai dar aneurisma, mas a gente sabe que todos os fatores de risco podem levar a fazer aparecer esse aneurisma, né? Pode ser colocado um clipe de aneurisma ou uma chamada de embolização, que é preencher esse saco com pequenas molas, aonde vai obstruir a passagem do sangue para não dar essa pressão e esse sangue vier a se romper daí. Nessa imagem a gente tem um clipe de aneurisma, né? Então observe como é o clipe e como que o médico cirurgião ele vai colocar esse clipe e como que a gente deve ter. Numa imagem que a gente faz lá no intensificador de imagem, quando o contraste vai passando, a gente consegue ver o contraste impregnando todo o contorno e o achado aqui que é um aneurisma cerebral, um aneurisma classificado como sacolar, né? Os atuais são feitos de ligas de cromo de cobalto e titânio. Eu estou falando aqui do clipe de aneurisma. Deve-se checar o modelo, data de colocação, entre outras informações. A falta de informação contraindica o exame. Tem alguns exames que a gente está falando de contraindicação, é justamente o exame de ressonância nuclear magnética. É um exame contraindicado para clipe de aneurisma, mas hoje já se tem nova tecnologia, novos materiais sendo utilizados, que não tem uma relação direta paramagnética, ou seja, ela não tem uma atração com o campo magnético do equipamento. Aí sim dá-se para fazer, mas se tiver dúvida de qual é o tipo do material e qual é o tipo do metal que foi utilizado para o clipe de aneurisma, então é melhor não fazer o exame, então conversar imediatamente com o médico solicitante ou com o médico radiologista para que ele tenha uma conduta, ele esteja ciente do que esteja acontecendo e qual é a conduta a ser tomada, dar orientação para a conduta a ser tomada. A gente tem aqui duas imagens, essas duas imagens mostram dois aneurismas chamados aneurisma sacolar. Nesse caso aqui é na poplítea. Então fica localizada onde? Na parte posterior do joelho. Observe aqui que ela está bem aqui logo. Então foi um procedimento não tão invasivo que o médico pôde rapidamente trabalhar e ver. Numa imagem aqui lateral você consegue ver a pequena saliência que mostra aqui o clipe, o aneurisma sacolar, na verdade, na sua localização. Nessa outra imagem, a gente tem uma imagem cerebral, e essa imagem cerebral está mostrando uma artéria, e a artéria com um grande aneurisma sacolar. Tu já pensou se esse clipe de aneurisma, ou se esse aneurisma, sem a colocação do clipe, ele venha a se romper? Se ele vier a se romper, provavelmente o nosso paciente poderá ir a óbito, ou ter sequelas irreversíveis em relação ao rompimento desse aneurisma, tá? Então, para mostrar para vocês hoje a importância de um exame de contraste para a gente visualização da artéria, do sangue passando, do fluxo sanguíneo passando na artéria, onde a gente consegue visualizar vários tipos de lesões
e essas lesões serem tratadas, né? Dá uma qualidade de vida excelente para o nosso paciente, tá bom? Então, essa é a nossa aula 10, espero que tenham gostado sobre o uso do meio de contraste. Foi uma rápida, uma amostragem, só fundamentos mesmo, e logo mais na frente você vai ter todo esse conteúdo de forma completa, tá bom? Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.